Eu arrumei um emprego como jovem aprendiz e aí a gente foi atrás de uma babá pra cuidar dela. A moça que a gente contratou, ela já tinha cuidado de um priminho meu, então foi indicação da minha tia, era uma pessoa de confiança, né, da minha tia. E aí ela já tinha cuidado de outras crianças, então por isso que a gente contratou ela. A minha mãe e o meu pai trabalhavam, minha mãe e meu pai chegavam um pouquinho mais tarde e eu chegava cedo. Tinha dia que eu chegava 2 horas, tinha dia que eu chegava 5 horas, tinha dia que eu chegava um pouquinho mais tarde. Então o horário dela teste pra ver se a minha irmã ia se adaptar com ela, né? E a minha irmã se adaptou de boa, minha irmã ela é bem boazinha, gente. E a minha mãe disse pra ela que tinha algumas regrinhas, né? Normal que toda criança tem. As regrinhas era, quando a minha irmã ela era pequena, ela foi usar o vaso e meio que ela pegou trauma, porque ela caiu, né? E aí ela pegou esse trauma e ela só usa o vaso, só faz as necessidades no vaso, se for com a minha mãe ou comigo, que ela já tem uma confiança, que ela sabe que a gente vai segurar ela, que a gente vai estar ali, né, olhando ela, então ela já tem essa segurança. Com a babá, como era uma pessoa nova e ela não tinha essa segurança, a minha mãe falou assim, olha, de início é melhor a gente deixar ela fazer as necessidades dela no pinico. E como ela é pequena, deixar no pinico, porque é baixinho, deixa ali no cantinho, ela faz. Assim que ela tem algumas outras regrinhas que é normal, toda criança tem, né? Cada criança. Falei com a minha irmãzinha e, gente, a casa tava fedendo muito. Tava empesteado aquele cheiro na casa. Que cheiro é esse? E aí ela falou, nossa, eu acho que eu esqueci as necessidades, né? No pinico. E aí eu falei assim, mulher do céu, a casa tá fedendo demais, mulher. Joga no vaso isso. E aí ela, gente, ela continuou sentada. Já vou postar, tá? Só vai ter a parte 2. Aí quando eu peguei, né, o pinico e joguei as necessidades no vaso, ela falou, ai, mulher, eu já ia jogar, que não sei o quê. Só que, gente, quando eu pedi pra ela jogar, ela continuou sentada. E eu sou o tipo de pessoa que se eu te peço uma coisa e você demora pra fazer, ainda mais uma coisa que tá fedendo a casa toda, eu vou lá e faço. Mas eu não fiquei brava nem nada, eu só falei pra ela, mulher, não deixa mais, viu? Porque eu não sei como tu tava aguentando ficar aqui dentro com esse fedor, mulher. Aí, gente, tava ela e a minha irmã lá dentro com tudo fechado. Eu não sei como ela tava aguentando. Tinha dia que eu saía mais cedo. Então, tinha dia que eu chegava lá 2 horas da tarde, tava a casa todinha fechada e aquele fedor, sabe? E, querendo ou não, isso faz mal, gente. Isso faz mal pra gente que é adulto. Beleza. E aí, eu cheguei na minha mãe e contei, porque eu até então não tinha contado pra minha mãe. Quem tava resolvendo isso era eu. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, faz 4 dias seguidos que eu chego aqui e a fulana não joga as necessidades no vaso. Simplesmente a minha mãe foi, conversou com ela e a minha mãe disse, contou pra mim e pro meu pai, que quando a minha mãe falou, parece que ela não gostou muito, sabe? Meio que ela quis dizer que eu tava fazendo inferninho. E eu fiquei tipo assim, como assim? Eu falei assim, como assim eu tô fazendo inferninho? Aí eu falei, não, vou conversar com ela. Aí minha mãe conversou comigo, pediu pra mim ficar de boa. E como aparentemente ela cuidava bem da minha irmã, eu tratava ela bem. Só que isso passou, gente, ela nunca mais fez. Mas aí veio outra coisa. A minha irmã, eu percebi que a minha irmã, ela tava se coçando muito. E aí eu perguntei assim, fulana, você deu banho na minha irmã hoje? E a minha mãe, quando eu cuidava da minha irmã, a minha mãe me dizia ficar muito tarde, né? Porque às vezes tá frio, enfim. Eu tinha horário pra dar banho na minha irmã. E aí eu falei pra ela, fulana, você deu banho na minha irmã? E ela falou assim, ainda não. Gente, já era quase 6 horas, tava quase no horário dela ir embora. Aí eu falei assim, ninguém me avisou nada de horário. Gente, vou fazer a continuação, rapidinho. Eu estou te avisando. Dá banho nela ou de manhã ou de tarde, antes de começar a ficar tipo 4 horas, 5 horas da tarde. Então, esses são o horário pra você dar banho nela, ok? Sabe o que ela me falou? Se a sua mãe vir reclamar que ela não tomou banho, aí eu dou banho nela no horário. Se sua mãe não me falar nada, não tem como eu saber. Assim, não, então tá bom, então eu vou conversar com a minha mãe pra minha mãe conversar com você. Nem bati muita boca, nem discuti, porque eu já tava sem paciência aquele dia. Então eu falei assim, então tudo bem, quando minha mãe chegar eu converso com ela. Detalhe, era 5h50 e ela não tinha dado banho na minha irmã. E ela foi embora. Lógico que eu não ia deixar minha irmã sem tomar banho. Quando ela foi embora, eu dei banho na minha irmã. E eu percebi que isso me estressou em um nível, assim, que eu mandei mensagem pra minha mãe xingando aquela mulher de todo tipo de nome. Eu mandei foto pra minha mãe, né, de como a minha irmãzinha tava. E eu falei assim, olha como a menina tá. Eu perguntei pra minha irmã se ela limpava a minha irmã. E a minha irmã falou assim que ela tava ensinando a minha irmãzinha a aprender a se limpar. Como que você ensina pra uma criança de 3 anos? Você paga pra cuidar da criança. Como que você ensina a criança a fazer isso?
paga pra fazer uma coisa e você não consegue receber ordens. É normal, todo emprego. No meu serviço eu recebia ordem. Ela sempre debatia com a gente, queria estar certa, é a dona da razão. Ela nunca estava errada de nada. Aí minha mãe mandou mensagem pra ela e perguntou se ela estava ocupada, que minha mãe ia passar na casa dela pra poder se limpar sozinha. Ela já tá bem grandinha. A minha mãe falou assim, a filha é minha. Eu sei a hora que ela tem que aprender a se limpar sozinha. A minha outra filha, que sou eu no caso, com 5 anos não sabia se limpar direito, mesmo eu ensinando. Então eu sou a mãe. Se você não estiver de acordo, tudo bem. Só você me avisar que eu procuro trabalhar. Pra arrumar meio que deixar a casa arrumada, né? Porque minha irmã ficava. Só que ela nunca mentia, gente. A casa roupa, estressada, mas lavou. Isso passou. E eu uma prima dela. E essa prima dela começou a me contar, né? Ela falou certo. As coisas que ela fala sobre a sua família. Um monte de coisa, falando muito mal da minha mãe. E tá tudo bem, gente, porque todo mundo fala mal de pater irmãzinha. Gente, desculpa ter continuação. Eu tô fazendo aqui um